Para finalizar, né, a nossa aula, a gente precisa falar um pouco sobre a relação do Lutero com outros reformadores ou com outros pensadores, outros teólogos, né? O primeiro teólogo que o Jean Delumeau vai dar destaque vai ser justamente o Zwinglio, né, que é o reformador de Zurique. E o Zwinglio, ele vai ser considerado um adversário pelo próprio Lutero. Lutero vai ter algumas produções sobre isso, né? O Zwinglio era um erasmiano, embora ele tenha rompido com o Erasmo em 1522, ele permanecia com a filosofia erasmiana, tinha uma filosofia humanista muito próxima ao que o Erasmo defendia, e o Zwinglio acreditava na predestinação, o que vai ser um objeto de crítica para o Lutero, né? Além disso, ele não via as escrituras, ou seja, a palavra, que para o Lutero era algo muito pesado, muito forte, né, muito importante, né, a Bíblia era enquanto objeto de salvação, ela como um meio objetivo para a salvação. Então ele não via a Bíblia como um instrumento para a salvação, ou a palavra como instrumento da salvação. O que vai ser objeto de muitas críticas para o próprio Lutero. Tá? Com relação ao Ecolâmpado, né, que é o reformador da Basileia, o Jean Delumeau vai dizer que ele vai ter uma teologia muito próxima ao Zwinglio, e isso faz com que o Lutero não goste dele, ou se afaste dele, e ele vai acreditar, além disso, né, que a ceia ela era uma simples cerimônia da comemoração da ceia de Jesus com os apóstolos, né? Então, ele não acreditava que na ceia existia consubstanciação, ou seja, que o corpo, né, e o sangue de Cristo estariam presentes no pão e no vinho. Então ele não acreditava nisso, o que faz com que o Lutero acabe se afastando também. Uma outra figura é o Bucer, né? O Bucer ele vai ser um pouco mais radical, porque ele vai aderir à reforma luterana e ele vai sumir com as imagens, com as parametrações, ou seja, com as indumentárias dos padres, dos pastores e dos altares. Então ele some com todas as roupas. E também ele vai suprimir os altares. Então ele vai ter só a mesa da palavra para o pronunciamento, tá? Ele vai ser um grande artífice da Concórdia de Wittenberg, né? Porque ele vai tentar aproximar muito os cristãos, principalmente a reconciliação entre luteranos e católicos, tá? O Melanchthon, né, vai se afastar do Lutero, embora mantenha-se uma amizade, né? É um outro teólogo que, inclusive, o Jean Delumeau e o próprio Lutero, segundo Jean Delumeau, tratam com um certo carinho. Por quê? Por Melanchthon, ele é um humanista, né? E é ele que vai ser responsável por redigir a confissão de fé luterana. E daí, né, quando ele redige, o Lutero fala, olha, não teria uma pessoa que conseguisse, né, que teria a sapiência de escrever uma confissão tão límpida, tão suave, tão discreta, né? Então o Melanchthon é um teólogo muito importante, inclusive para a própria reforma luterana, embora ele se afaste do Lutero posteriormente, em função da suavidade que ele traz, né? E se nós formos pensar, né, nessas relações, a gente pode perceber como que o Lutero acabou criando alguns afastamentos e alguns embates pela própria teologia. Eu acho que é uma das coisas principais tenho certeza que é o que o Delumeau tenta defender, essa própria teologia do Lutero. Diferente do que aquilo que ele vai fazer ou fez, né, porque a gente já teve aula, com Calvino, né, no sentido de pensar principalmente a predestinação. Aqui e ele divide, né, primeiro a história do Calvino, depois as obras e o pensamento de Calvino. Aqui pensamento e vida estão numa mesma linha de raciocínio, e a gente pode pensar que o Lutero e que o Jean Delumeau, ao olhar para o Lutero, pensa principalmente em trazer esse Lutero que tem problemas, né, com alguns inimigos específicos, com alguns teólogos reformistas, e que propõe a sua própria teologia a partir de alguns princípios, tá? Para a gente sintetizar, né, nós podemos dizer que, de fato, Lutero é uma figura importante para o século XVI. O século XVI e o próprio campo religioso, a história das religiões,
principalmente das religiões cristãs, devem muito a Lutero, porque ele é o pai espiritual dessa reforma, é ele quem propõe uma nova visão de teologia, uma nova visão de instituição, é ele quem rompe com a hegemonia católica, né, que embora houvesse alguns cismas, como por exemplo o cisma do Oriente, permanece enquanto detentora de poder, né? Ele vai se tornar assim na visão, e daí, né, o Jean Delumeau, ele não é tão idílico como o Febvre é. Ele vai falar que ele se tornou um déspota após 1525, né? Então ele muda de posição, ele não é tão suave, assim, tão dócil. E também é um Lutero que após 1525 ele é muito doutoral, né? Ele é muito teológico, ele é muito acadêmico, ele tem discussões prolongadas a partir da teologia e da teologia bíblica, tá? Então isso é importante. Porém, esse Lutero é importante para a história porque ele torna inteligível alguns ofícios que não eram para a cristandade, né? Ele torna acessível Deus, ele torna acessível os cultos, ele torna acessível a própria palavra, que seria a revelação, né? Então, ele vai difundir a Bíblia, mas ele torna possível Deus, ok? Então, assim nós encerramos o conteúdo de luteranismo, que foi uma discussão que a gente iniciou, mas não concluímos. E, né, na parte 2 vocês verão sobre o Calvino, ok? Abraço a todos.